Gestão de riscos em projetos e obras, na aula 9, especificamente na unidade 3, atividade 18. Vendo o risco agora, de forma quantitativa, especificamente para ver os resultados complementares da atividade anterior. Se na atividade anterior analisamos as garantias de conclusão nos prazos previamente estudados, agora vamos verificar se o valor a ser gasto tem alguma garantia sólida de acontecer e, por conta disso tudo, quais são as consequências na modelagem que vai ser colocada aqui como pedido de estudo, o que pode acontecer com o estudo já realizado. Nessa atividade 18, o exercício pede que nós façamos dentro de um arquivo fornecido. É claro que esse arquivo que veio do exercício anterior, ele já deve vir com algumas recomendações aceitas. Recomendações feitas pela equipe do exercício anterior, agora ela vem e o arquivo novo já deve vir com algumas mudanças nas durações, nos prazos que foram avaliados na atividade 17. Então, nesse caso aqui, nós temos que colocar o grau de variação imaginado nos custos fixos que antes eram fixos, mas que por algum motivo de incerteza trazem agora a necessidade da modelagem. Claro que esses custos fixos vão variar para mais ou para menos em algumas atividades, em alguns projetos, e o nosso trabalho aqui é analisar o documento que orienta esse estudo, a relação que existe dessa variação com o histórico de ocorrências, com lições aprendidas ou com experiências ruins do passado, e também por conta disso ver que a mudança de fluxo financeiro, de fluxo de financiamento, de fluxo dos tributos vai atrapalhar as datas originais. Lembrando que até então nós analisamos na atividade 17 os problemas dos prazos e das datas por conta da própria atividade, do próprio projeto em execução. Agora, a entrada incerta dos recursos financeiros, os tributos, talvez tragam alteração na possibilidade de início real do nosso trabalho. Vamos ver como é que isso vai se dar em cima do trabalho que já veio pronto. Tomando então nossos dois documentos principais, aqui o documento de apoio para o entendimento. Não vamos ler todo o documento, mas ele traz as orientações, ele traz os valores a serem preenchidos, ele traz as diretrizes para estudo e também o outro material é o arquivo do próprio plano de trabalho, programa de trabalho que nós estamos acompanhando há algum tempo. Nós temos o projeto, duas partes principais, na parte principal de apoio ao gerenciamento, financiamento e impostos, não se esquecendo que temos umas verbas, temos também os impostos e aqui, por orientação, parece que já aparece mais um ano, são 4 trimestres acrescentados no trabalho, para que fique fácil de nós termos flexibilidade de estudar a dinâmica do agendamento por recurso. Mas, de qualquer maneira, lembrando, verbas que talvez cheguem, verbas que estão previstas por chegar e com valores específicos. Valores específicos vamos ver aqui, valores específicos.
que nós temos uma entrada de 4 milhões, negativo porque o nosso custo positivo é gasto, negativo é entrada, 4 milhões, 6 milhões de verba federal e todos os trimestres uma proposta de imposto chegando. Com esse StartNet aqui nós definimos uma data obrigatória, o começo de cada trimestre, que são as datas combinadas com os órgãos federais e estaduais para aporte financeiro. De qualquer maneira, parece que todos os valores estão aqui. Valores de custo. E agora, partindo para o projeto, nós temos gerenciamento do projeto. Nós temos um grupo de trabalhos, um grupo de obras, outro grupo de obras. Então, nós temos aqui também os custos, nesse caso positivo, porque são valores saindo. Tudo isso, então, aqui veio de um planejamento de custos e aquele trabalho que nós já fizemos na atividade 17 previa uma simulação e um entendimento de duração programada, duração otimista, pessimista. Nas outras atividades também que estão ligadas a uma coisa mais crítica de enchente, duração programada, duração mais otimista, pessimista. E observamos aqui que aquela duração de 44 dias original já chegou aqui com 47. Nosso trabalho de gestão de riscos dos prazos serviu para orientar a equipe, mas ainda temos aqui a memória do trabalho anterior, gestão de riscos dos prazos. O que nós estamos vendo agora é a preocupação dos riscos nos custos. Por isso eu coloquei um layout aqui específico, onde apresenta os custos. Custo fixo da atividade, 1.500.000. Todas são 1.500.000. Mas aí o documento conta que uma empresa chamada Acme, ela tem histórico de sempre, juridicamente, conseguir mudar o valor fixo para um valor maior, dito juridicamente, por conta de alguns problemas que nós não resolvemos ainda na nossa organização. Então, a Acme prevê aumentos, a Acme prevê, de uma forma pessimista, não mais o valor original. Ela prevê um percentual a mais de aditivo. Então, esse valor aqui, vamos aqui apenas simular, nós não estamos fazendo exercício. Vamos dizer que ela nos traga um problema de ficar mais cara 10%. Então, de forma pessimista, mas não impossível, ela fica mais cara 10%. E ela não fica mais barata. Mas vamos colocar aqui, apenas para a simulação, ainda lembrando que nós estamos com estudo de Monte Carlo, que é um estudo probabilístico, que nesse caso em cima de 3 referências, que será trabalhada na sua fórmula de triângulo, na sua forma beta. Vamos tentar aqui trabalhar o triângulo. E como a Acme é uma empresa que traz problemas, riscos, nós já modelamos aqui. Ilustrativamente aqui, eu coloquei um pouco menor para fazer sentido o nosso triângulo, embora eu pudesse colocar aqui a mesma coisa. Aqui ficou 10% mais caro pelo risco que é. Quanto a Lorum, parece que ela não tem um problema tão grande assim. Então, a gente pode modelar a Lorum ou não. Eu vou colocar aqui um risco muito pequeno.
de aditivo contratual e, de modo parecido com o anterior, vou colocar aqui um custo mais otimista. Então, aqui a ACME existe aqui. Se a ACME existe aqui, devo eu acreditar que ela deve se comportar do mesmo jeito em função do valor fixo. Bom, temos custos modelados. Custos. Não falamos ainda no problema que o nosso estudo, nosso documento de estudo alerta de que é possível que o financiamento sofra para mais ou para menos. Vamos apenas trabalhar aqui o entendimento dos custos. Quanto é o custo desse projeto? O projeto está aqui. Eu vou pedir para mostrar o remaining. Remaining é o custo total, custo, remaining. Parece que o custo desse projeto é 16.500.000. Ou seja, desse programa de trabalho, são vários projetos. Tem um financiamento da ordem de 24 milhões, paga os 18 milhões, quer dizer, 24 incluindo mais um ano que foi solicitado colocar. Então, se nós fizermos uma simulação dessas possibilidades, com certeza saberemos o quão certo é 18.699.000 graças ao nosso gasto com gerenciamento. Como que varia o projeto? Os 16.500.000 terão uma segurança, uma probabilidade que nós vamos verificar agora. Monte Carlo, analisando, lembrando que nós precisamos definir o que nós queremos. Então, eu vou pedir para analisar Monte Carlo na forma de triângulo, tomando em consideração balanceamento de recursos, aqui nesse caso, balanceamento de recursos financeiros, aproveitando para mais tarde analisarmos o índice crítico, e não vou escolher tudo também não, vou escolher só algumas coisas que me interessam. Escolhendo poucas coisas e não tudo, provavelmente a velocidade de processamento vai ser maior. E isso me interessa para uma grande amostragem de pontos. Depois de alguns pontos, nós podemos ver aqui que a simulação previu 500 pontos. Nós poderíamos ver com o botão direito, já que eu pedi para fazer a avaliação da performance, o quanto de segurança esse valor representa em custo para uma avaliação preliminar. 16.500.000 significa 21%. Ou seja, nós estamos com o arquivo recebido da turma de análise de tempo, de prazos, e já acertado prazos e datas. E agora estamos simulando as variações de valores de custo em função de uma história, de uma diretriz, de uma recomendação. E se os prazos já ficaram bons, mais seguros, parece que o valor de 16.500.000 não está tão seguro assim. Se nós levarmos isso para uma taxa que se adeque à taxa do nosso estudo, não, do nosso documento de estudo, vamos colocar aqui, vamos supor que seja 80%. Ele fala em taxa Selic, mas eu vou simular que aqui é 80%. 16.610. Então, nós estamos aqui com 110.000 para ter segurança, conforme as diretrizes da empresa.
110 mil. Se nós colocarmos 110 mil em comparação com o valor original desse projeto, R$16.500. 110 mil, 16.500 vezes 100, nós estamos falando em 7%. Então, o valor previsto e o valor em risco, por conta da história, das referências, parece que está em 7%. Precisamos de 16.500 e precisamos avisar. Queremos uma verba de contingência, precisamos fazer uma reserva de contingência, se esse for o percentual de conforto, da ordem de 7%. Porque senão, corremos o risco do valor do apoio de financiamento ser lesado em 110 mil. Ser lesado sem saber. Se já estiver sabendo e já se prepara para um possível problema. Por outro lado, se nós temos um problema com a empresa Acme, de histórico de aditivo, e se nós analisarmos esse problema, se descobrirmos a causa do problema, nós poderemos dizer que, atuando previamente nessa causa, a empresa Acme vai conseguir, no máximo de aditivo, R$500. Porque nós trabalhamos no problema. 110 mil de risco devem ser preservados, ou eu gasto 10 mil numa ação que parece ser fazer um contrato firme, fazer um contrato bem feito, para que a Acme, historicamente falando, não encontre uma forma jurídica de conseguir aditivo. Vamos simular novamente com uma suposta medida prévia de contenção e vamos ver se aqueles 110 mil desaparecem. Aliás, vamos aplicar a mesma coisa para todas as empresas, um contrato tão bem feito que nenhuma empresa consiga aditivo contratual por conta de falha jurídica. Bom, se fizermos alguma coisa, esse é o nosso novo padrão de risco. Claro que é sempre possível reduzir pelo que nós temos histórico, mas agora eu estou forçando a não aumentar por medidas preventivas. Vamos ver para onde vai aqui numa simulação a mesma coisa, só que dessa vez não guardando 110 mil, e sim gastando um valor pequeno de modo a garantir que não haja espaço para a Acme ou qualquer outra conseguir aditivo contratual. Mais uma vez simulando, 500 interações, só fiz 197, e eu vou ver aqui agora como é que o nosso projeto de 16.500.000 se mostra firme em 16.500.000, o que diz respeito a custo. 16.500.000, ele chegou a 16 milhões, 100%, 16.500.000. 16.500.000. 100%. 100%. Pode até ficar mais barato. Se analisarmos 80% de chance, ele pode ficar 70 mil mais barato. Resumindo, 16.500.000 agora praticamente certo
de ser 16.500.000. Antes, tínhamos um risco de 7% a mais, uma zona de conforto. Prever uma verba de contingência. Agora, por conta da análise dos problemas, da identificação da causa raiz e da raiz, nós descobrimos que um contrato bom não deixa a Acme ter aditivos contratuais em qualquer dos seus contratos, já que ela é especialista nisso. E a Lorum, outros contratos podem tirar proveito disso. Chama a atenção de uma coisa. Nós estamos fazendo análise da segurança dos gastos desse contrato. Não estamos falando ainda da vida financeira dele. Mas já podemos anotar algumas coisas. 100 mil, 110 mil, por causa da falta de uma medida adequada de trabalho. Supondo que eu não fiz essa medida adequada de trabalho, e ainda anotando os dados para fazer uma simulação, eu tenho que lembrar que esse estudo está sendo feito sobre um arquivo passado. Esse arquivo passado, se eu entendi bem, usou essas referências para orientar a equipe de gestão de tempo para que ela definisse os prazos mais adequados e seguros. Se nós já fizemos isso, simular problemas de despesas com isso aqui na ferramenta é trazer uma possível distorção. Como nós não apagamos, eu apago agora e volto a discutir o assunto de novo sobre custos. Se, considerando também a variação dos prazos, eu encontrei 110 mil de verba necessária, como ficaria agora se eu já tivesse definido os prazos seguros, acordados, repactuado com todos os envolvidos? Vamos ver o que vai dar. Anotações são necessárias e análise estruturada é necessária, e você precisa, baseado no documento de apoio, analisar todas as possibilidades para dar o melhor resultado possível para quem demandou esse estudo. Nós estamos fazendo um estudo de gastos e depois um estudo de financiamento e gastos. Não seria razoável fazer esse estudo misturando com o estudo anterior, a menos que o estudo fosse um estudo integrado. Não parece. Parece que aqui, para trabalhar em cima do que já foi resolvido com a equipe de tempo. Mais uma vez, encerrando, 500 interações, parando em 225, isso aqui é apenas uma ilustração. Eu vou pedir mais uma vez o custo. Onde está o custo? Do projeto. O custo eu tinha colocado aqui a coluna Cost Remaining, mas eu não gravei e preservei o layout. Quando eu mudei, ele volta para o layout original que não possuía essa informação. Sou obrigado a colocar de novo. Bom, 16.550. Novamente, vamos ver aqui, probabilidade, Monte Carlo, custo. Nós temos 11%,
caminhando para 80, que é o número que eu inventei aqui, que não é o número que provavelmente o documento de apoio vai dar, 80 mais ou menos. Estamos aqui com 16.626. 126. Então parece que há uma pequena diferença. Na primeira simulação, com os resquícios dos dados de simulação de tempo, nós encontramos 110 mil em função de uma verba para dar segurança, que eu chamei 80%. E agora nós temos 126 mil necessários para garantir essa segurança. Mais uma vez voltamos àquela história. Se 126 mil é necessário como uma verba reservada, por que não atuar aqui para evitar que a Acme tenha sucesso naquelas histórias de aditivo contratual? Então, aplicando a todas, vamos ver qual é a nova situação. Acredito que vai resolver o problema que nem resolveu da outra vez. Mas vamos ver novamente pela simulação. A primeira vez, com resquícios dos dados da simulação de tempo, tivemos 110 mil. Agora, assumindo que aqueles prazos 66, 88, 47, 66 já foram analisados, simulados e acordados, nos restaria apenas fazer essa simulação. Simulando e vendo os resultados. Mais uma vez parando no meio do processo, uma vez que isso é uma ilustração, interações 500, parei na 128, com o objetivo de olhar quão seguro é 16.500 com as medidas tomadas e tentando não guardar 126 mil reais para dar garantia. Garantias que eles acham que é boa, 80%. 16.600, 100%. 16.500, 100%. Ou seja, 80% de chance, falaríamos em 16.478, 16.500. Estamos falando de uma chance de 100%. Ou seja, claro que se nós tomamos medidas para que o risco não aconteça, então a possibilidade de aumento é muito pequena, é muito próxima do valor original. Resumindo, só nessa avaliação dos gastos que eram preço fixo, anotamos várias informações e essas informações precisam ser passadas por relatório. Valor 16.500. Condição de segurança solicitada, que aqui eu ilustrei como 80%. Precisamos de mais 110 mil para poder garantir a condição de segurança. E assim a coisa vai acontecendo em toda a análise. Lembrem que haviam resquícios de dados para variação e análise probabilística de tempo. Se aqueles prazos foram acordados, resolvidos e chancelados, não tem razão de aparecer aqui. Se eles não foram, e essa for uma simulação, uma avaliação integrada, aí é outro assunto. Seria conveniente refletir se deveria sempre fazer integrada ou fazer à parte. É claro que se nós temos uma orientação, temos que seguir por mais que nós não concordemos com ela. Alguém fez uma avaliação e essas orientações foram
validadas e balizadas por algum argumento. Parece que o dinheiro que entra, e aqui nós vamos ter que simular, é o mais esperado, o dinheiro que entra, parece que nos primeiros, ou no primeiro ano, não sei, parece que no primeiro ano ele tem uma expectativa de variar para mais ou para menos. Então parece que a visão otimista do nosso gestor é que no começo ou no primeiro ano tem uma previsão de 10% a mais de arrecadação. E se for muito ruim, 1% a menos. Pelo menos é o que ele orienta para apoiar a nossa simulação. Então eu vou colocar aqui alguma coisa, 1%, alguma coisa assim. Como é o primeiro ano, marco os 3, fio, colo, preencho, copio, Ctrl C, marco os 3, fio, colo. Quanto ao resto, parece que ele mantém essa, ele é mais um pouco. Vou colocar aqui alguma coisa de maior. Está parecendo que esse gestor está otimista para os próximos 2 anos. Ele não só tinha 1 ano, como pediu para colocar mais um. Então, vamos colocar aqui Ctrl C, fio, Ctrl V, e aqui ele acha que não vai ter queda, então vamos manter Ctrl C, fio, Ctrl V. Então, nós temos aqui entrada de valores, e olha que eu estou assumindo que todos têm o mesmo comportamento, porque a orientação foi essa. Nós não estamos falando de inflação de moedas, estamos falando apenas de estudo probabilístico. E talvez aqui também a verba que deveria chegar toda, talvez não chegue toda, alguma orientação vai ser dada. Se eu coloco essa modelagem, e eu lembro que poderia estar integrado ao tempo ou não, mas garantidamente está integrado aos custos, e aqui não é esse custo já otimizado. É aquele custo arriscado, que nos pediu uma verba de 110 mil só para conter ou garantir esse custo. Aqui era 1.550. Pronto, restabelecemos a ordem natural. Observa que a gente poderia simular aqui também. Nós não vamos simular, porque a orientação não é essa. Eu vou sumir com a linha de base para não poluir muito. E vou pedir para ele calcular a variação da entrada de grana e a variação da saída de grana. Com certeza vão fazer com que o cálculo, levando em conta a restrição dos recursos no modo standard e não nos modos mais elaborados, com certeza vai fazer com que a interação demore. Porque a interação de risco, ela recalcula tudo o tempo todo. Então, mais uma vez, levando em conta a restrição dos recursos com foco no valor otimista, pedindo para calcular índice de criticidade, que vamos discutir mais tarde, na maneira distribuição triângulo, de alguns campos. Vamos ver os impactos que isso vai dar. Eu coloquei o finish porque o dinheiro provavelmente vai mexer com aquelas datas e prazos que já estavam ajustadas. Vamos ver se isso piora ou melhora, diminui ou aumenta as garantias que já foram discutidas no exercício 17, objeto de debate com a equipe de gestão de prazos. Mais uma vez eu vou parar a interação aqui. Foram 500, não esperei o tempo todo, isso aqui é ilustrativo, parei na metade. Vamos ver, e eu pedi yes para mostrar o desempenho. Vamos ver sobre dinheiro. Vamos ver
o financiamento, aqui, vamos ver aqui, riscos em custos, nós temos um financiamento de 24.400.000 previstos, sobra 5.700.000. Vamos ver como é que está o financiamento, que era 24.400.000. Antes era 100%. Não fizemos nenhum estudo. Agora, levando em conta todas as considerações do nosso documento de apoio, nós temos que aqueles 24.400.000 se resumem em 24.400.000. Onde estão os 24.400.000? Aqui. 24 milhões. Ele tem grandes chances de acontecer. Porque a queda de 1% eventual é menos expressiva que o ganho de 10% eventual. Então parece que o nosso orçamento, como diríamos, o nosso financiamento de 24.500.000, previsto aqui 24.500.000, ele tende a ser maior. Então nós estamos bem seguros disso, por conta das orientações que foram dadas, previstas para arrecadação. Parece que, se nós cairmos para 80%, estamos com uma segurança aí de 290.000 a mais possíveis de serem arrecadados. É uma modelagem em cima da informação que foi dada. Nós não estamos arbitrando 10% para lá ou para cá. Quem pede essa modelagem tem razões técnicas estudadas de pedi-la. Agora, nós fizemos essa simulação e as datas acontecem se houver dinheiro. Como a probabilidade de não ter dinheiro é muito pequena, mas os prazos estão atrelados também ao agendamento das atividades por conta da falta de recursos, como fica o final programado para 5 de abril de 2018, de Vila Margarida. Nós não mexemos com prazo, nós mexemos com simulação de recursos financeiros. Na maioria das análises do mercado, se não todas, na capacidade dos softwares de mercado, se não todos, a verificação é só do valor do dinheiro. Foi o que foi pedido. Mas aqui é integrado a análise de risco ao agendamento ou reagendamento de tudo em função do recurso pagar as despesas, do financiamento pagar as despesas. Então, nós vamos ver o fim do manilhamento de Vila Margarida, que é 5 de abril de 2018. 5 de abril de 2018. 5 de abril de 2018. Aqui fala em 21 de janeiro de 2018. Tem 99%. E parece que 19 de março de 2018, nós estamos com uma chance de 90%, 95%, de 7/12, ou seja, o planejamento original de 5 de abril, depois do acerto de prazos e riscos de prazos, parece que por conta do risco da entrada de tributos ser maior, as coisas vão acontecer mais cedo, porque existem recursos financeiros para isso.
Nós não conseguimos enxergar isso aqui, mas na análise e as anotações podem dar a orientação do lastro de reserva de contingência, das medidas corretivas, da proposta, mas também pode dizer que por causa dessa simulação financeira, Vila Margarida, ao invés de acabar em abril, pode acabar em janeiro. E o caso de Montserrat? Como fica o final de Montserrat? Se eu pedir para calcular Montserrat, ele vai apresentar informações. Montserrat, data de fim. Vamos ver aqui. A data de Montserrat de fim é 6 de março. 24%. 6 de março. Vamos colocar aqui 6 de março de 2018 e pedir para ele calcular 100%. E se fosse 6 de fevereiro? 100%. Ou seja, a nossa simulação de valores financeiros não garantiu antecipação de Montserrat, mas garantiu que está 100%. Se estava mais garantida por conta da nossa análise da atividade 17, agora, por conta da análise financeira, ela está mais garantida ainda de acontecer dentro do prazo previsto. Parece que o manilhamento de Vila Margarida também. Como fica de Itaguaí, que era uma das primeiras a ser feita? Uma das primeiras a serem feitas. Era 31/8. Eu vou colocar aqui 31/8. 31/8/2017. E vou ver o percentual. 0. Esse é o fim, né? Abril, vamos ver de novo. 31/8/2017. Botão direito. Probabilidade. Fim. 31/8. Ah, é 2017. Ou 2018? Não, 2017. Bom, essa análise vai ter que ser revisada. Alguma coisa está levando o índice de probabilidade de manilhamento Itaguaí para fora do prazo dela. E ela é uma das primeiras a ser feita. A análise dos tempos pode ser confirmada e é bem provável que haja algum erro de ajuste da ferramenta aqui. Porque, uma vez que nós temos uma probabilidade de financiamento maior do que o normal, todas as datas aqui estão 100% garantidas. Não haveria dessa aqui também não ser. Mas é uma questão de avaliação depois de cada um. O exemplo aqui tem o objetivo de mostrar a inclusão de dados, formatação de colunas, comentar um pouco sobre o que colocar na ferramenta e gerar anotações para colocar no relatório. Como pode ser visto, a análise quantitativa está trazendo mais respaldo e confirmação para justificar as ações que virão no futuro por conta da priorização dos riscos que foi colocada no passado. Esse exercício foi um apoio à aula 9 e é um produto desenvolvido pela Ectos Consultoria e Desenvolvimento com apoio do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro e faz parte do conjunto de produtos e serviços do The Spider Project Team
um rap do PMI Rússia.